Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje mais uma aula, né, de língua portuguesa no quesito gramática. Então, vamos continuar um pouco falando sobre tipos de sujeito. Então a gente vai saber hoje o que é sujeito indeterminado, sujeito determinado e sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Vamos comigo para a gente desvendar um pouquinho sobre esses tipos de sujeito. Bom, o sujeito determinado, ele é aquele que vai poder ser identificado logo de cara, tá? Vamos analisar essa frase. Rita disse que vai chover. Quando a gente pergunta, vamos fazer aquela pergunta ao verbo que eu tinha falado na outra aula. Quem disse que vai chover? Aí, se tem Rita. Rita é o sujeito determinado, ou seja, a gente já está identificando quem é o sujeito, que no caso aqui é Rita. Por exemplo, quando eu digo assim, Robson está gravando o vídeo. Quem está gravando o vídeo? Robson. Então eu estou determinando aquele sujeito. Eu estou dizendo quem é ele. Vamos lá, sujeito indeterminado é aquele que vai fazer referência a alguém, mas não vai identificar, como foi dito na frase. Disseram que vai chover. Eu fiz referência a alguém, mas eu não posso identificar quem é ele. Entende? Por exemplo, quando eu digo assim, estavam gravando o vídeo. Quando eu digo estavam gravando o vídeo, eu posso dizer que foi Reginaldo, eu posso dizer que foi Robson, eu posso dizer que foi Janaína. Não, porque eu não estou determinando, ou seja, eu não estou fazendo identificação daquele verbo. Porque quando ele está na terceira pessoa do plural, significa que ele é um sujeito indeterminado. Vamos ver essa frase. Esqueceram de trancar a porta. Olha só de novo, ó. Quem esqueceu de trancar a porta? Eu posso dizer quem é a pessoa? Não, porque aí não está sendo identificado. Eu estou fazendo referência a alguém, mas eu não sei quem é. Ok? O sujeito determinado é isso. Eu vou fazer a referência, mas eu não vou ter como identificar a pessoa. Tá bom? Precisa-se de vendedores. De novo, olha. Quem precisa de vendedores? Não tem como identificar, tá vendo? A gente sabe que alguém precisa, mas a gente não sabe quantas são as pessoas que precisam, ok? Vamos para o que importa, que é o índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, como a gente vai ver que realmente ele é indeterminado? O uso do se, que é um índice de indeterminação do sujeito, com verbos na terceira pessoa do plural. E presença de verbo na terceira pessoa do singular que seja intransitivo, ou seja, aqueles verbos que não precisam de complemento, que por si só ele já se complementa. Os verbos transitivos e indiretos, que são aqueles verbos que precisam de uma preposição, lembra? E aquele de ligação, que são aqueles que representam estados, fenômenos da natureza e assim por diante. Vamos para os exemplos. Levantou-se mais cedo do que os outros dias. Vamos lá. O primeiro exemplo falava de quê? Que o verbo, quando está conjugado na terceira pessoa do singular e recebe a partícula se, ele vai ser um sujeito indeterminado. Olha aqui, ó. Levantou-se mais cedo do que os outros dias. Quando a gente vai conjugar o verbo levantar, a palavra levantou tá na terceira pessoa do singular. Então, vê, levantou. Quando a gente bota o se, a gente vai identificar que ele é um sujeito indeterminado. A gente não tem como saber, tá? Reclama-se de tudo. Outra vez, a questão da terceira pessoa no singular, tá? A gente não vai poder identificar a pessoa. A gente sabe que ela tá reclamando, mas a gente não sabe quem é que tá reclamando. Entendeu? Já nesse daqui,
anda-se cada vez mais preocupado. De novo, a questão no terceira pessoa do singular, tá? A gente vai identificar a pessoa, não vai identificar a pessoa, mas a gente sabe quem é. A gente não vai poder identificar. A gente faz a referência, mas a gente não sabe identificar quem é propriamente. Vamos para esse verbo do sujeito determinado na concordância verbal, que é aquela que a gente fala de análise sintática das frases. Vamos lá. Diante de um caso de sujeito indeterminado, os verbos devem ser conjugados na terceira pessoa do singular. Exemplo: fala-se muito em novas tecnologias, certo? Olha, vamos olhar logo para o verbo. Qual é o verbo que está aqui? É o verbo falar. Olha aqui, ó, verbo falar, tá? Fala-se muito em novas tecnologias. Aí vamos lembrar daquela regrinha que eu falei do índice de determinação do sujeito. Quando tem a partícula se, você já identifica que ele é um sujeito indeterminado, ok? E está na terceira pessoa do singular. Vê que legal. A gente já identifica duas coisas numa vez só, tá? Diante de voz passiva, aí, caso de voz passiva, lembra o quê? Voz ativa e voz passiva. A gente estudou vozes do verbo em sala. Voz passiva é quando vai ter o sujeito agente e o sujeito paciente. No caso de voz passiva, é o sujeito paciente, é aquele que vai sofrer a ação. Os verbos devem ser conjugados de acordo com o sujeito da oração. Vamos lá, por exemplo. Comeu-se o bolo. Vamos lá. Quem foi comido? Se a gente for conjugar. O bolo. O bolo aqui é o sujeito. Então, quando esse verbo estiver em voz passiva, certo? Ele vai estar com a partícula se e o sujeito vai ser conjugado de acordo com essa voz, ok? Vamos para outra. Comeram-se o bolo e os brigadeiros. Quais foram os itens que foram comidos? O bolo e os brigadeiros. Isso aqui é um sujeito. É um sujeito composto. Lembrando que existe esse tipo de sujeito. Vamos lembrar da primeira aula? Sujeito composto. Ó. O bolo e os brigadeiros. Aí vamos para o núcleo do sujeito. Bolo e brigadeiros. Lembra desse tipo de sujeito? É um sujeito composto. Olha aqui, ó. Comeram-se o bolo e os brigadeiros. Esse comeram-se aqui é o verbo que vai ser conjugado de acordo com o sujeito. Se o sujeito é composto, o verbo vai ter que ser no plural, que é dois. Dois núcleos, dois sujeitos, ok? Agora vamos para outro assunto, tá? Do sujeito, dos tipos de sujeito, que é o sujeito inexistente, ou mais conhecido como oração sem sujeito. Ele vai ocorrer no que chamamos de oração sem sujeito, como eu tinha acabado de falar, e ele vai ser acompanhado por um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele verbo que só vai poder ser conjugado na terceira pessoa do singular. Por exemplo, o verbo haver, no sentido de existir, e o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, tá? E existem os verbos também que são conjugados como fenômenos, como nevar, amanhecer, trovejar e etc, ok? Vamos para os exemplos agora de sujeito inexistente. Nevou o dia todo. Aí a gente lembra de quê quando a gente fala de nevou? De fenômenos da natureza. De coisas que acontecem quando a natureza se manifesta. Então, nevou o dia todo. Nevou é um fenômeno da natureza. Então, ele vai ser considerado um sujeito inexistente. Porque não se tem como dizer quem fez nevar. Entendeu? Já essa outra frase, vamos lá. Faz 3 anos que estudo nessa escola. Vê, então a gente tá falando de tempo decorrido. Tempo que decorre, que não para. Ou seja, faz 3 anos que estudo nessa escola. Então eu estudo há 3 anos seguidos, ok? Se tá sendo percorrido, tá sendo seguido. Então, ele vai ser no singular. Terceira pessoa do singular. Com isso,
a gente termina a aula de hoje. Vou passar uma atividade para vocês, referente ao assunto. Qualquer dúvida, tem lá na plataforma também esse slide, a atividade, e vocês, se quiserem perguntar alguma coisa e explanar mais sobre o assunto, tem no grupo, vai ter no grupo da turma do WhatsApp. E vai ter também no meu privado, se quiserem tirar dúvidas à parte, sem precisar perguntar no grupo, tá ok? Um beijo a todos, um abraço a todos e fiquem com Deus. E até a próxima aula.